Vamos lá, galera. Sabadão, dia 2 de setembro de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, cenários para o trade e análise dos jogos da rodada. Então, hoje separamos 8 joguinhos para vocês. Aí, meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo, cara? Fala, pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí nesse sabadão, grade cheia. Então, vamos trazer 8 jogos de valor para vocês. Vamos rodar o mundo aí, né? Então, já chega deixando aquele like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para nos dar essa força aqui no YouTube. E sem mais delongas, gurizada, bora para os jogos. Manchester City Fulham Premier League, 11 horas da manhã, quarta rodada da competição. Confronto nos últimos 3 anos, né? 5 vitórias do City, né? 5 jogos, 5 vitórias, né? Os últimos 3 foram ambos marcam, né? O time do Fulham aí vem melhorando ano após ano, né? Então aqui a gente vê a Race, né? Pega do City aqui depois do começou a temporada. São 2 empates e 3 vitórias, né? Então ainda não perdeu. E o Fulham aqui nessa temporada, uma vitória, uma derrota e 2 empates, né? Conseguiu um empatezinho bom fora de casa contra o Arsenal e na Copa da Liga aqui, né? Jogou contra o Tottenham, conseguiu passar nos pênaltis, né, pessoal? Então, início de tabela, né? O City, para variar, é o líder, 3 jogos, 3 vitórias. Fulham aqui vem na 12ª colocação, uma vitória, um empate, uma derrota. Então, dentro de casa, o City ganhou do Newcastle 1-0. Fora de casa aí, o Fulham venceu o Everton, né? Um bom resultado aí. E empatou com o Arsenal aí, que também foi outro bom resultado, né? Tratando aí do adversário. Então vamos para as odds, pessoal. O City aí, né? 1,18, Fulham 19,5. Para o trade aí no Match Odds, né? Resultado correto aí, as probabilidades. Cara, é buscar algo a favor do City, né? O City aí é muito forte jogando em casa, não tem muito o que fazer. Se a odd está muito baixa, dá para tentar buscar a goleada, né? Também é uma opção aí com uma odd um pouquinho maior. Ou explorar gols, né, pessoal? O 2,5 está em 45, né? Tá abaixo também, tá esmagado. Mas não tem muito o que fazer. A gente vê que o confronto entre eles aqui sempre bem movimentado, né? Então, no mínimo 2 gols aí. O Fulham nos últimos jogos vem fazendo seus golzinhos também para cima do City, né? E vendo uma sequência boa aí o Fulham. Então, cara, dá para ficar de olho em gols também, até mesmo ambos marcam, né? Então, para o bilhete, dá para pôr a vitória seca do City, né? Ou se achar a odd muito baixa, esse 2,5 para mim também tem valor para pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui ambas as equipes marcam, pagando 2,07 e meu palpite, meu placar 3-1 City. Chelsea, Nottingham Forest, pela quarta rodada da Premier League, às 11 horas da manhã. Então, a gente vê aqui 2 empates no confronto. E aqui a race das duas equipes, né, nos últimos 10 jogos. O Chelsea, que não fez uma boa temporada, né, na temporada passada. A gente pode até ver aqui que em casa até não tem vitórias aqui, mas apesar disso ele fez uma campanha em casa até, né, de mediana para boa, né, perdendo poucos jogos como mandante. Complicado mesmo, foi a campanha fora de casa, né, foi muito mal. E por isso aí ficou uma posição bem ruim, né, na temporada passada da equipe do Chelsea. Já o Nottingham Forest aqui, né, brigou ali o campeonato todo ali na parte de baixo ali, né? Então, não fez uma temporada boa. Já arrancou também aqui com 2 derrotas e uma vitória sobre o Sheffield, que veio da segunda divisão. Então, já não também não, pegou 2 equipes fortes, né? Mas não começou com o pé direito. Vai pegar outra equipe aí também, teoricamente forte, né? Então, a gente vê que o Chelsea arrancou também aqui com um empatezinho com o Liverpool jogando em casa. Depois perdeu para o West Ham como visitante. E em casa venceu a equipe do Luton, né? Depois aqui pela Copa da Liga Inglesa venceu a equipe do Wimbledon, uma equipe fraca também, né? Cara, mas aqui é uma diferença muito grande, né? Apesar de a gente olhar essa race, uma race feia aqui do Chelsea, né? Cara, em casa é uma equipe que faz uma excelente campanha, né? Já o Nottingham Forest aí, cara, muito mais fraco. Então tem tudo aí pro Chelsea conseguir
essa vitória, né, sobre a equipe do Nottingham Forest. Cara, a primeira coisa que dá para dar uma olhada, apesar do Chelsea ser uma equipe mais que puxa para o under, né? Se for ver que os últimos 10 jogos deles, apenas um joguinho foi 1-0. De resto, tem tudo 2 ou mais gols. E os jogos do Nottingham Forest aqui tem 3 jogos de 1-0, esse 0-0, mas os outros jogos bem movimentados, né? Então, aquele 1,5, pessoal, aquele 1,5 que os guri gostam aí, bem interessante para esse confronto aí, né? E também, cara, do meu ponto de vista, tentar buscar algo a favor do Chelsea, né? A gente vê que a odd do Chelsea está uma odd um pouco esmagada, né? Mas como eu falei, em casa o Chelsea é forte, então tem tudo para vencer aí a equipe do Nottingham Forest. Então, se der padrão, a gente vai estar lá para tentar buscar sim esse back a equipe do Chelsea nesse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar a vitória do Chelsea, mais de meio gols, pagando 1,60 e meu placar para esse jogo 2-0 Chelsea. Real Madrid, Getafe, La Liga, quarta rodada, 11h15 da manhã. Confronto nos últimos 3 anos, 4 vitórias do Real, uma vitória de Getafe, um empate. Se a gente for ver aqui, né, pessoal, confronto direto entre eles, bem under, né? No máximo 2 gols, 2 jogos foram 2-0. Restante aqui 1-0 e 0-0, né? Então, um confronto aí, historicamente, under aí nos últimos 3 anos, né? Aqui a gente vê a race, né? Real Madrid, 3 jogos, 3 vitórias, né? 3 jogos fora de casa. Então, o Madrid começou com 3 jogos fora de casa na La Liga e já venceu os 3. Então, começou muito bem. Vai jogar em casa agora contra o Getafe, que em 3 jogos, um empate, uma derrota e uma vitória, né? Vitória em casa, empate, derrota fora e empate em casa contra o Barcelona na primeira rodada, né? Restante ali, amistosos, né? Temporada passada, né? A gente vê aqui que o Real é o líder, né? 100% de aproveitamento, 6 gols marcados em 3 jogos e um sofrido. Getafe 11º, um empate, uma derrota, né? E uma vitória. For ver aqui os jogos do Real, um foi over, né? Os outros dois aqui 1-0 e 2-0. Vamos para as odds aqui, pessoal. Temos aí o Real a 1,35, Getafe a 12,5, né? Então, para o trade match odds aí, o pessoal agora não bobeou, né? O Real em casa também ele sabe que o Real é brabo, né? Tem o desfalque do Vini Júnior aí, né? Vai ficar umas semanas fora aí. Mas, cara, o time do Real aí muito forte. O BL ganhou jogando muita bola, né? Fazendo seus golzinhos, né? Então, é tentar buscar algo a favor do Real, né? Vitória do Real ali no trade, tentar buscar um back, né? No primeiro tempo, né? E mercado de gols, pessoal, não aconselho ir no over, né? A gente vê que o histórico das equipes bem under. Se for ver aqui também o Getafe, 1-0, 1-0, tomou um 3-0, né? O Real também puxa às vezes pro under. Mas, cara, eu levaria esse jogo mais pro under do que pro over, né? Ainda mais aí que o Real tem o desfalque do Vini, né? Então, pro bilhete aí, recomendaria um menos de 3,5 gols, né? Ou até mesmo menos de 4,5, quem quiser uma odd um pouquinho, uma linha mais esticada, uma odd um pouco mais baixa, dá para pôr 4,5, mas acho que o 13,5 aí já vem bem quente para essa partida. E também recomendaria um empate anula o empate anula não, a vitória seca do Real, né? Então, pagando 1,35 aí para mim também tem valor para completar o bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Real Madrid para vencer e um under 3,5 pagando 1,93 e meu palpite no placar 2-0 Real Madrid. Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique pela terceira rodada da Bundes, às 13h30, né? 1h30 da tarde. Então a gente vê história de confrontos aqui, pessoal. Os últimos 6 jogos, somente uma vitória do Bayern, né? São 4 vitórias do Mönchengladbach, e sendo que uma vitória por 5-0, né? Tá certo? Tomou 6 aqui, mas, cara, uma goleada aqui, né? E apenas um empatezinho. Então, cara, uma pedra no sapato do Bayern, né? Jogos sempre duros, né? Jogos movimentados. Complicado, cara. Complicado se olhar esse joguinho pelo histórico aqui, por lado do Bayern, né? Então a gente vê aqui a race das duas equipes, pessoal. Não tem muito o que inventar aqui, porque muitos amistosos aqui do Mönchengladbach, né? Então, contra equipes aqui não tão fortes, né? Mas a gente vê aqui que o Mönchengladbach não arrancou tão bem, né? Empatou 4-4 com o Augsburg e tomou 3-0 do Leverkusen, né? Então,
Realmente não foi aquela arrancada maravilhosa. O Bayern já arrancou bem melhor, né? Apesar de ter feito uma temporada ruim, não, né? Porque foi campeão, né? Da Bundes, né? Com presente ali do Dortmund, né? Mas aqui, né? A gente fez alguns amistosos, né? Também contra Mônaco, Liverpool, aqui, o Kawasaki Frontline. Cara, arrancou aqui com 2 vitórias, como eu falei, né? 4-0 no Bremen, 3-1 no Augsburg. É uma boa arrancada. Mas, cara, essa odd de 1,30, jogando fora de casa, contra uma equipe que tem esse histórico aqui, cara, é complicado, né? Complicado essas odds que estão dando aqui pro Bayern, né? Só por esse início de, claro, né? Que é uma equipe bem menor, né? E por ter começado melhor também. Cara, eu achei muito esmagada essa odd de visitante. Então, sinceramente, pessoal, acho que vale mais a pena ir para colocar no bilhete, né? Até cara, um handicap asiático mais 3, né? Ou mais 2,5 a favor do Borussia. Né? Gols vai estar muito esmagado, né? Muito esmagado. Ambos marcam, tá uma odd interessante ali para colocar no bilhete também, né? O que vem muito quente, né? Ainda mais pelo Borussia Mönchengladbach jogar em casa. Cara, essas são as minhas ideias para esse jogo, né? Pegar ambos marcam aí no bilhete, né? Ou algo a favor aqui do Mönchengladbach, né? Uma linha asiática aí alta para colocar no bilhete ou até quem sabe uma entrada seca, né? E no trade aqui é complicado, né? Mas cara, eu acho que vai dar para a gente tentar buscar sim esse lay equipe do Bayern, né? A gente sabe que o Borussia incomoda muito, né? Incomoda muito e sempre dá esse padrãozinho para nós aí. E se a gente pega um gol, pessoal, vai pagar muito, mas muito bem esse gol aí contra a equipe do Bayern. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o handicap asiático mais 2 do Mönchengladbach, pagando 1,70 e meu palpite para esse jogo 3-2 Mönchengladbach. Goiás Internacional, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, 22ª rodada do campeonato. Confronto nos últimos 3 anos aí, 4 vitórias do Inter e 1 vitória do Goiás, né? Essa vitória do Goiás aqui foi justamente em 2020, quando o técnico Cudê ainda treinava o Internacional em 2020, né? Então, não tem boas lembranças, né? Mas os últimos 4 jogos aí entre Inter e Goiás, 4 vitórias do Inter, né? Então aqui a gente vê a raiz das duas equipes, né? Goiás aí que foi eliminado pelo Estudiantes, né? Na fase passada da Sul-Americana. Vem numa race aí que não tá legal, né? Os últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E o Internacional aí que também não tem uma race tão boa, né? Também tem 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? Mas o Inter vem embalado, né? Vem embalado aí, os últimos 3 jogos, 2 vitórias e empate, né? Mais 2 jogos na Copa Libertadores, né? Então, semifinalista da Copa Libertadores, o time tá empolgado, né? Chega com moral aí para esse confronto contra o Goiás. Precisa se reabilitar, né? No Brasileirão, se não me engano, aí são 9 jogos sem vencer no Brasileirão, 9 ou 10 jogos sem vencer no Brasileirão. Então, o Inter precisa vencer até mesmo para sair da zona aqui, né? Da zona aqui próximo à zona de rebaixamento, né? Então a gente vê que o Inter é 14º colocado com 25 pontos, o Goiás vem logo atrás, 15º com 24. Então é briga direta, né? Jogo de 6 pontos aí, então importantíssimo para as duas equipes, né? Então o primeiro rebaixado aqui é o Santos com 21, então 3 pontos, o Goiás está à frente, o Inter está 4 pontos na frente, né? Então precisa vencer para se afastar dessa zona. Goiás que é o 15º mandante, né? 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, e o Inter, 10º visitante com apenas 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Então, a gente vê aqui a race, né, das duas equipes, o Goiás jogando em casa, né, até começou, né, ganhando do Corinthians, o Botafogo, tomou uma sapecada do Palmeiras aqui, né, mas mandou uma sequência aqui de sem vencer, e venceu o Fortaleza aqui, e na última rodada empatou com o Atlético Paranaense. O Inter, né, começou muito mal fora de casa, tem uma sequência aqui contra os dois, né, praticamente rebaixado, que a América Curitiba venceu e depois mandou uma sequência ruim aí de novo, né? Então o Inter não tá legal no Brasileirão, né? Claro, a prioridade foi a Libertadores, então agora o Inter vai ter esse tempinho aí de folga na Libertadores para focar no Brasileirão, né? Então a gente vê as odds aqui, né, pessoal? O Goiás 2,72, Inter 2,98.
Então, para o trade aí no Match Odds, é explorar um lay a pior equipe em campo, né? Tendência aí, no meu ver, né, do Goiás. O Inter vem embalado e vem com moral, vai com força máxima para esse jogo, né? E o Inter tem muita qualidade, né? Ele tem muita qualidade. Valência tá encaixado ali com o restante da equipe, ela, o Patrick jogando muito também, né? O Inter tem um baita goleiro, Rocher também, então o Inter tá encaixadinho, tá com moral, vai pegar o Goiás aí, que a campanha do Goiás é lutar para não cair, né? Então o Inter aí tem plenas condições de vencer o seu jogo lá. Então tentar buscar esse lei a equipe do Goiás, né, pessoal? O mercado de gols, né? Jogos do Inter aí é interessante buscar um e-mail, né? Sabe que esse último jogo contra o Flamengo tava com o time reserva daí, né? Empatou, né? Enquanto o Fortaleza perdeu de 1-0. Mas se for ver aqui, a maioria dos jogos do Inter tem no mínimo 2 gols, né, pessoal? E do Goiás, né? Dá uma osciladinha aí entre over e under, mas dá para ficar de olho no ao vivo, né? Então, acho que no ao vivo aí buscar aquele e-mail é bem interessante. Para o bilhete, pessoal, recomendaria aí um dupla chance Inter, handicap mais um asiático, né? Ou mais de um e-mail europeu, mais de 2 europeu, seria interessante também, né? Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Inter DNB pagando 2,05 e meu palpite, meu placar 2-0 Inter. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 22ª rodada da Série A, às 4 horas da tarde. Então a gente vê aqui, pessoal, histórico de confrontos, né? Uma boa vantagem do Galo aqui, né? São apenas 3 vitórias do Atlético Paranaense e 8 vitórias do Galo, né? Nos últimos 3 anos. E jogos aqui, pessoal, cara, a maioria de jogos movimentados, né? Confronto aí quente entre as duas equipes. A gente vê aqui a Race nos últimos 10 jogos, os jogos do Atlético Paranaense, pessoal. A, não todos, né? Todos os jogos do Atlético Paranaense com 2 ou mais gols, né? Então, o Atlético Paranaense tem sido bem over, né? Nessa temporada. E já o Galo puxa mais pro under, né, pessoal? A gente vê que o Galo puxa os jogos mais pro under, né? Tem alguns jogos também com 2 ou mais gols, mas a maioria é do under, né? E o Atlético puxa bastante pro over. Né? E o Atlético, quando joga em casa, a gente sabe que é uma equipe bem chata, né? Quando não ganha, dá trabalho. Que nesse jogo com o Flu aqui foi um jogo bem movimentado. Né? O próprio jogo com o Cruzeiro aqui, também 3-3. Então, cara, tendência de um jogo quente e movimentado, né? Apesar do Galo não mostrar o contrário nos últimos 10 jogos. As duas equipes estão separadas por 3 pontos, então se o Galo vencer, né, já cola, continua, fica com a mesma quantidade de pontos aqui que a equipe do Atlético Paranaense, né? E dependendo aqui do resultado do jogo, pode até passar, né? Na questão do saldo de gols aqui, vai ficar com o mesmo número de vitórias. Então, é um confronto aí que interessa muito para os dois times, né? Para essa briga, quem sabe, para se aproximar do G4, né? Ou ficar pelo menos aqui num G6, aí numa pré-Libertadores, aí já seria algo interessante para as equipes aqui, né? A gente vê o Atlético em casa, faz uma campanha boa, perdeu apenas para o Grêmio aqui, e jogos bem movimentados do Atlético em casa, né? Apesar de nos últimos jogos ter dado uma osciladinha aí, enfrentou grandes equipes, né? Pô, o Palmeiras, o Fluminense, né? O Cruzeiro está mais embaixo aqui, mas também foi um jogo quente, né? Então, jogos aí recheados de gols. Já o Galo, né, quando joga fora de casa, né, também continua um pouco under, mas já tem mais jogos movimentados, né? A gente pode ver que tem muito mais jogos com gols aí. É o Galo que faz uma campanha fora de casa aí, mediana, né? Mediana, porque são 4 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Então o Galo está melhor aí fora de casa do que em casa, né? Em casa não tem conseguido bons resultados aí a equipe mineira. Pessoal, o que eu posso aconselhar para vocês? Principalmente pelo lado Atlético Paranaense, né? Buscar esse e-mail, né? Buscar esse e-mail, os últimos 10 jogos do Atlético Paranaense tivemos 2 ou mais, né? O Galo não está puxando tanto assim, mas é um jogo quente, tem um histórico quente entre as equipes, né? O Galo tem uma vantagem, né, no confronto direto aí. Então, cara, o Galo aí, as equipes não tem nada importante aqui, né, na sequência, a gente pode ver aqui, Campeonato Brasileiro de novo. Então é força máxima e com tudo aí o Galo, né, que oscilou bastante, parece estar retomando aí o bom futebol. Então tem tudo para ser um grande jogo aí contra o Atlético Paranaense, né? Quem também quiser buscar
ambos marcam, tá pagando muito bem para esse jogo, porque é uma entrada seca, né? Ou quem quiser também buscar somente gols do Atlético Paranaense, né? Por ser uma equipe mais over aí, também tem seu valor, né, pessoal? Pro trade aqui, pessoal, a gente pode ver que a odd do Atlético, eu acho que é uma odd justa, né? Apesar desse histórico aqui, né? Vem no momento mais interessante para o Atlético Mineiro ali, né? Nos últimos 10 jogos ali, vai jogar em casa, um dia muito forte. Então, acho que é uma odd justa, pessoal. Então, aqui, mercado de match odds no pré-live, eu vou ficar de fora, né? Vou manter meu foco nos gols, que tá pagando bem para esse jogo aí. Então, quem sabe buscar aquele e-mail no ao vivo ali, né? Logo aos 25 por aí, já vai estar batendo uma odd bem interessante nesse e-mail. Né? E também, se der algum padrão aí para algum dos times aí, a gente pode trabalhar ali a outra equipe aí, que a gente tem odd para isso. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar o over 2 gols asiático, pagando 1,85 e o meu placar para esse jogo 2-2. Guarani, Ponte Preta, Série B, 6 horas da tarde, 26ª rodada. Então, clássico aí, né? Paulista, entre a equipe do Guarani contra a Ponte Preta. A gente vê que o confronto nos últimos 3 anos, né? Pegadíssimo, 3 vitórias para cada lado, né? E 4 empates, né, pessoal? Então, o Guarani venceu as 3 jogando em casa, né? E a Ponte Preta venceu as 3 jogando na casa dela também, né? Então, um bom indicativo aí para trabalhar a favor aí de quem joga em casa nesse clássico, né? Então aqui a race dos últimos 10 jogos, né? Então o Guarani aí vem numa race de 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. Já a Ponte Preta aí, né? Não tá numa race tão legal, apesar dos últimos 4 jogos, né? 2 empates, 2 vitórias, né? Vem numa série invicta, mas se pegar os últimos 10, apenas 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates, né, pessoal? Então a gente vê, né? O Guarani é 7º colocado, mas tá na briga aqui, né? Se for ver aqui, tá 3 pontos atrás do Criciúma, que é o 4º, né? E tá a 7 do Vitória, né? Tá longe, tá, né? Mas se emendar uma sequência boa aí, nada impede aí de brigar pelo título, né? São mais 13 rodadas, né? Então tem bastante ponto aí, bastante água para rolar aí debaixo dessa ponte. Acho que a briga aqui ficaria mais, por enquanto, né? Do Guarani para cima, mas se Atlético Goianiense, Mirassol, aqui CRB emendar uma sequência boa aí de vitórias e já entra numa briga, né? Mas por enquanto aí, o pessoal que tá acima dos 40 pontos aí que tá nessa briga aí, né? E vai pegar a Ponte Preta que tem 31, né? 14º. Então, por enquanto tá escapando, né, da Série B, mas tem que abrir o olho, né? São Paulo e Correia aí, que é o primeiro rebaixado aqui, tem 5 pontos a menos. Então precisa pontuar também a Ponte Preta, né? Guarani, que é o 4º melhor mandante, né? Então faz uma campanha muito boa jogando em casa, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Vai pegar a Ponte aí que fora de casa nada bem, né? 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Aqui é a race das equipes, né? Então o Guarani perdeu apenas para o Juventude, para o CRB, empatou com a Chapecoense Ceará e venceu o restante dos seus jogos aqui, né? Já a Ponte Preta conseguiu vencer aqui apenas o Avaí e o Ituano, né, pessoal? Então, Ponte Preta fora de casa não vem bem, Guarani em casa vem bem, e no confronto direto aqui entre as equipes também, vitórias do Guarani jogando em casa, vitórias da Ponte Preta jogando na sua casa. Então vamos para as odds aqui, Guarani a 2, Ponte Preta 4,8. Então para o trade aí no Match Odds, dá para explorar esse lay equipe da Ponte Preta ou até mesmo esse back equipe do Guarani, né? Então a gente vê que Guarani em casa vem muito bem, Ponte Preta fora de casa nada bem, então tendência aí da gente trabalhar a favor do Guarani, né? Mercado de gols, pessoal, é Série B, né? Série B, clássico, aquela coisa toda. Então, deixaria mais pro live para trabalhar gols. Se for trabalhar aqui para alguma coisa para o bilhete, buscaria que um empate anula da equipe do Guarani ou até mesmo dupla chance, né? Então, não vejo o Guarani perdendo esse jogo. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o handicap asiático menos 0,25 do Guarani, pagando 1,62. E meu palpite, meu placar, 2-1 Guarani. Botafogo e Flamengo, 22ª rodada do Brasileirão, às 9 horas da noite. Então a gente vê aqui, pessoal, história de confrontos, 5 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Botafogo, um empate. Né? E aqui a race das duas equipes. A gente vê que o Botafogo tá no momento aí que tá, não perde, né, no Brasileiro,
mas também tá com uma sequência de muitos empates, né? A gente vê que, pô, empatou com o Santos, né? O jogo que tava perdendo, aí conseguiu arrancar o empate, né? Empatou com o Cruzeiro, empatou com o São Paulo, né? Tem outros empates aqui na Sul-Americana, onde o Botafogo deu adeus aqui depois de perder por Defensa e Justiça, né? Então, cara, somente o brasileiro agora, né? Não tem mais o que dividir o foco. E vai pegar aí o Mengão, cara. Mengão que joga quando quer, né, pessoal? Joga quando quer. O Mengão conseguiu ser eliminado da Libertadores, né? Se classificou de forma tranquila aqui na Copa do Brasil. E no Brasileirão tá levando ali, parece que em banho-maria, né? Porque cara, não vai disputar esse título, né? O Botafogo abriu uma distância absurda. Mas, cara, né? É o que tem, é tentar se manter no G4, né? Vem uma race parecida com a do Botafogo, né? Uma race interessante, né? De mediana para boa. A gente vê que o Mengão tá nesse bolo, né? Nessa briga aqui pelo G4 aqui, né? Então, cara, é aquilo que eu falei, né? Pô, são 15 pontos pro Botafogo. Se vencer, fica 12 pontos. Muito difícil, né? Muito difícil tirar esses pontos aí. Cara, só se o Botafogo entrasse numa sequência terrível aí, e aí o Mengão aí conseguisse emendar uma boa sequência. Mas o Mengão parece que joga o Brasileirão aí com um pouco de preguiça, né? Mas esse jogo aí é clássico, né? O Mengão aqui é o segundo melhor visitante, vai pegar o melhor mandante, que é o Botafogo, né? Venceu todos os jogos, levou apenas 3 gols e fez 26, pessoal. Então é loucura, né? É loucura. Mas o que pesa a favor do Flamengo é esse histórico recente aqui, né? O Flamengo vence mais que o Botafogo, né? E em todos os jogos aqui que o Flamengo jogou fora de casa, né? Entre aspas, aí venceu todos, né? Então aí o problema é jogar em casa aqui, né? Quem joga em casa que se dá mal, né? Jogando fora de casa aí, o Flamengo aí e o Botafogo tem tido vantagem. Aqui a gente vê também, pessoal, como eu falei para vocês, o Botafogo venceu todas, né? Todas vitórias interessantes, né? E aqui o Flamengo fora de casa faz uma campanha aí de mediana para boa, né? Apesar de ser o segundo melhor visitante, a gente vê que, pô, tem 4 derrotas aqui, né? 2 laços para Bragantino e Cuiabá, né? E perdeu para o Inter e para o Atlético Paranaense lá no início do campeonato, a gente estava muito mal mesmo. Cara, jogos movimentadíssimos do Flamengo fora de casa. Botafogo também, jogos recheados de gols. Então, pessoal, para esse confronto aqui, né, clássico, é complicado. Né, o Flamengo aí vai querer dar aquela carimbada aí na faixa do Botafogo. Então, o que eu posso aconselhar para vocês, pessoal, principalmente pelo histórico ali do Botafogo em casa, Flamengo fora, é buscar aquele e-mail clássico, né? Quem quiser também colocar no bilhete aí um 2,5, um bilhete não, uma entrada seca de 2,5, cara, muito interessante. E para o mercado de match odds aqui, pessoal, para mim as odds estão bem colocadas, né? Botafogo, apesar de ter vencido todas, né? Pô, vai pegar o Mengão, né? Que é uma pedra no sapato. E, cara, o Mengão tem uma baita de uma equipe, né? Então acaba que eu acho que as odds estão justas assim, né? Então eu vou deixar aí o match odds aí pro live para trabalhar no trade. Complicado se posicionar aqui no pré-live, mas é um jogo muito bom aí, vamos para a gente assistir. E aí eu vou buscar gols nesse confronto, mas se tiver oportunidade no match odds, a gente vê no live aí e tenta avisar lá no nosso grupo do Telegram. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar ambas as equipes marcam pagando 1,80 e o meu placar para esse jogo 2-2. Já o bilhete do sabadão, pessoal, vamos pegar aqui o mais de 1.000 gols, né, no confronto entre Botafogo e Flamengo e a vitória do Real Madrid pagando 1,82. Fechou então nossa duplinha aí de sabadão. Vamos para dentro, né? Não esquece, galera, né? Gestão de banca, né? Bastante jogos hoje, muitas oportunidades, muito jogo bom ficou de fora também. Mas, né? Segue os guri aí, segue as tips, segue as unidades, não sai da gestão, porque tem muito jogo para a gente apostar. Tá? Amanhã também, grade cheia, domingão, estaremos de volta. Vamos trazer a nossa análise para vocês. Valeu!